Ok. Boa tarde a todos. Vamos continuar então com nossos estudos sobre cálculo 2, né? Então vamos estudar dessa vez aplicações diferenciáveis, né, para funções de várias variáveis, né, principalmente para funções de duas variáveis. Então, antes de apresentar a definição de uma aplicação diferenciável, vamos lembrar o que a gente estudou em cálculo 1. Né? Então, em cálculo 1, a gente considera funções de uma variável definida sobre um intervalo aberto. Então, esse i aqui vai representar um intervalo aberto. E vamos considerar um ponto que pertence a esse intervalo aberto. Né? Então, se a função for diferenciável, né, no sentido do cálculo 1, ou seja, que existe essa derivada, né? Lembre-se que essa derivada, por definição, a derivada em A é o limite, quando h vai para zero, desse quociente aqui, f em A mais h, menos f em A, tudo dividido por h, não é isso? Ok, então aqui a gente tem geometricamente, né, o nosso intervalo, né, isso, nosso intervalo I, esse aqui, nosso intervalo I, e a gente está supondo que A é um ponto onde a função é diferenciável, né? Então, podemos tomar, né, ou existe um delta positivo, de tal forma que todo esse intervalo centrado em A, né, ou seja, extremo direito A mais delta, extremo esquerdo A menos delta, vai estar contido em A, em I, desculpa. Então, se a gente considera um H em valor absoluto menor que delta, então A mais H vai estar dentro desse intervalo aqui, desse intervalo vermelho, né? Certo? Não sai. Aqui, por exemplo, está graficado A mais H com H positivo, né? Mas poderia ser também por desse lado, caso H for negativo, né? Pode ser, digamos aqui um H1, aqui um H2, né? Aqui o H2 negativo, aqui um H1 positivo. O fato é que você não sai desse intervalo. Tá, então como você não sai desse intervalo, faz sentido falar de f em A mais H. Então, para H's pequenos, né, suficientemente pequenos, esse limite aqui, né, que é isso, pode transformar em uma aproximação. Então, f' em A aproximadamente vai ser igual a esse quociente, tá? Então, a gente pode escrever dessa forma, né? Então, a partir daqui, tá? Então, a partir daqui, a gente pode, então, fazer o seguinte, né? F em A mais H menos F em A vai ser aproximadamente, né, isto aqui. Ou a gente pode escrever dessa forma, F em A mais H vai ser igual a F em A, certo? Acho que eu vou escrever dessa forma aqui, ó. Isto vai ser aproximadamente, né, aproximadamente FA, né, vezes H. E a partir disto, né, a gente realmente podemos, bom, aqui já está escrito, podemos então escrever dessa forma, F em A mais H, né, menos F em A menos F' em A. Isso aí realmente vai ser aproximadamente zero, né? Então, essa função aqui vamos chamar a função resto, tá? E o que acontece essa função resto? Quando você divide essa função resto, né? Olha, por definição, resto vai ser dessa forma. E acontece que quando você toma o limite, quando h vai para zero, do resto, aqui é h, anotei, h, estou trabalhando com h, e r em h dividido por h vai ser igual a zero, né? Quando você divide por h, né? Aqui h é menos isto aqui, né? Olha, aqui se você divide por h,
né? Porque isso daqui é praticamente zero, né? Ou seja, isto aqui, se você passa a restar, isto aqui seria aproximadamente zero, né? Então, esta função daqui é que a gente está chamando de R de H, uma função R de H, certo? R de H, né? Mas ainda, não somente isso, né? Pela definição de derivada, né? Na definição de derivada aqui, certo? Tudo isto aqui, este aqui seria, a partir daqui, a gente teria que isto dividido por H, né? Vai para zero, porque se você divide por H aqui, você divide por H aqui, e divide por H aqui, vai para zero. Isto aqui vai para F' de A, este aqui é F' de A, então tudo vai para zero, né? Ok? Então a gente pode escrever, né? Podemos escrever da seguinte forma: F em A mais H, como sendo igual a F em A, mais F' em A, H mais R em H, onde limite, né, de RH quocientado com H quando H vai para zero é igual a zero. Esse daqui que vai nos permitir, então, estender o conceito de diferenciabilidade para funções de várias variáveis. E isto aqui vale a recíproca, né? Se nós conseguimos escrever dessa forma, né? Então, se isto aqui vai para zero, isolando R de H, quem seria R de H? R de H vai ser isto aqui. Se você divide por H e se isso vai para zero, significa que a derivada existe, né? Ok? Então, explorando essa ideia, a gente pode definir a noção de funções diferenciáveis em duas variáveis, tá? Muito bem, então agora sim, definição. Vamos considerar uma função f, né, definida sobre um subconjunto aberto de R2, né, uma função de duas variáveis com valores na reta, né? Como a gente vai falar de derivadas parciais, vamos assumir que esse D, que é o domínio, é um conjunto aberto, tá bom? Conjunto aberto, tá? Então, vamos considerar também um ponto dentro do domínio, né? AB, um ponto dentro do domínio, tá? Então, dizemos, aqui vem a definição, dizemos que f é... Aliás, antes de isto, vamos supor que a função possui derivadas parciais no ponto AB, tá? Vai fazer parte de nossa hipótese. Então, suponhamos que f, o que existem, né, melhor, as derivadas parciais, né, a derivada parcial de f com relação a x no ponto AB e a derivada parcial de f com relação a y no ponto AB, certo? Tá, muito bem, essa é parte da nossa hipótese, né? Ok? Então, vamos a dizemos que nossa função f é diferenciável no ponto AV. Então, f é diferenciável em AB. Se nós podemos escrever, vamos anotar aqui, se podemos escrever da seguinte forma,
Eu estou interessado no ponto AB, né? Então, olha, estão lembrados do cálculo 1? A gente conseguia escrever dessa forma, né? A mais H, não é isso? Só que no nosso caso é um ponto, né? Com duas coordenadas. Então, vamos adicionar um vetor aqui. Então, aqui vamos falar A mais D, B mais S, né? Podemos escrever da seguinte forma. Aqui vai ser F em AB, tá? Isso aqui são números reais. Mas, aqui vem a derivada parcial de F com relação a X no ponto AB, que estamos assumindo que existe, né? Vezes T, mais a derivada parcial de F com relação a Y no ponto AB vezes S, tá? Mas, e aqui que vem uma coisa semelhante a essa função aqui, que nós chamamos de R, né? A função R, a função resto, né? Mais R, que depende de duas variáveis, as variáveis R, S e T, onde o principal, que nem o caso anterior do cálculo 1. Então, no cálculo 1, para ser diferenciável, essa função resto, que é a diferença de isto com isto com isto, certo? Converge para zero, né? Então, a mesma coisa. Então, aqui, onde R, né? RTS, que é uma função de duas variáveis, né? Aqui eu tenho que dividir, né? No caso acima, era dividir pelo H, só que H é um número. Aqui eu não posso dividir pelo vetor, isso aí não faria sentido, né? Mas o que vai fazer sentido é a norma do vetor, tá? Então, vamos exigir que isto aqui vá para zero quando T e S vão para zero. Deixa eu escrever melhor isto aqui. Onde? Vamos escrever aqui. Limite quando T e S se aproxima da origem, 0, 0, não é isso? De R, TS, né? Dividido pela norma de TS, essa norma, a norma euclidiana, né? Vai para zero. Tá vendo que é uma extensão, então, do conceito de diferenciabilidade do cálculo 1, só que é reescrito, né, para poder trabalhar nessa forma. Porque em R2 a gente não pode, ou seja, a pergunta seria, por que não podemos estender simplesmente dizendo que esse limite existe? Cálculo 1, né? Olha, porque aqui a gente teria que dividir por um vetor, e dividir por um vetor não faz sentido, certo? Não faz sentido. Então, por isso, a gente reescreve, reinterpreta essa definição do cálculo 1 dessa forma e consegue estender, tá? Então, olha, quais são as hipóteses? Você vai ter uma função de duas variáveis definida em conjunto aberto e AB é um ponto, onde, né, um ponto de domínio, onde estamos assumindo que existem as derivadas parciais, tá? Então, isso aí é um pré-requisito para que a função seja diferenciável, mas não é suficiente para que a função seja diferenciável, certo? O resto, olha, na verdade esse resto seria a diferença de isto menos isto, menos isto, menos isto, dividido pela norma de RTS, seja zero, tá bom? Certo? Esse daqui pode ser escrito também, né, de uma forma mais concreta, digamos, da seguinte forma, né? TS vai para zero, RTS, e a norma disso aqui, o tamanho desse vetor, o comprimento, né, se você quiser, é isto aqui, né? T quadrado mais S quadrado, tá? Então vamos exigir que isso aqui seja zero. Tá? Então, quem é RTS, na verdade, né? RTS não é outra coisa, né? Importante isso aqui, que essa diferença, tá? Essa diferença que aparece aqui, F em A
mais t, b mais s, né? Isto aqui, f a mais t, b mais s, menos f em ab, né? Menos a derivada de f com relação a x no ponto AB, multiplicado por t, né? Menos a derivada de f com relação a y no ponto AB, multiplicado por s, tá bom? Então, esse é RTS. Então, o que você tem que verificar é que todo esse daqui, dividido pela raiz quadrada, t quadrado mais s quadrado, é zero. Se isso aí acontece, então, sua função vai ser diferenciável, tá bom? Então, vamos ver alguns exemplos, né? Alguns exemplos. Vamos começar analisando alguns exemplos, né? Olha, vamos considerar, a princípio, essa função aqui. A função f, x, y, como sendo, essa que está dividida aqui, esse quociente xy dividido por x ao quadrado mais y quadrado, né? Caso xy seja diferente de 0, 0, né? E quando xy é igual a 0, 0, a gente vai assinar o valor de 0 à origem, né? Então, vale 0 aqui, tá bom? Olha, essa função aqui já foi analisada por nós, né? Então, na aula passada, já vimos, calculamos as derivadas parciais dessa função na origem, não é isso? Já vimos que a derivada de f com relação a x no ponto 0, 0, né? Aplicando a definição, né? Aquele limite, isso aqui vale 0. E também a derivada de f com relação a y, né? No ponto 0, 0 vale 0. Isso aí a gente viu, aula passada, correto? Também vimos, já vimos isto, e que f não é contínua. F não é contínua, né? Não é contínua na origem, na verdade, né? Nos outros pontos é contínua, né? Então, não é contínua em 0, 0, correto? Isso também a gente já viu, né? Por quê? Porque não existe o limite. Então, a pergunta é a seguinte. Como existem as derivadas parciais, né? Existem, ambas são 0. Então, a pergunta natural é a seguinte. F é diferenciável. F é diferenciável na origem? Tá? Essa é a pergunta agora, né? Faz sentido essa pergunta porque existem as derivadas parciais, né? Se, digamos, alguma dessas derivadas parciais não existisse, então não faria sentido essa pergunta, né? Tá bom? Faz sentido. Para responder a essa pergunta, a gente tem que calcular esse limite aqui. Se esse limite do resto é 0, né? Se isto aqui é 0, então a função será diferenciável. Caso contrário, se não é 0, simplesmente não existe o limite, a função não é diferenciável, né? Esse quociente aqui, r, o resto, dividido por raiz quadrada, t quadrado mais s quadrado. Quem é RTS? Tudo isso daqui, tá? Então, vamos lá, vamos calcular nosso resto primeiro, né? Vamos ver. Então, vamos calcular R em TS, não é outra coisa. Olha, quem? O ponto AB é 0, 0. Então, vai ser 0 mais T. Vamos escrever assim, 0 mais T. 0 mais S, né? Menos F em 0, 0. Correto? Menos derivada da f com relação a x no ponto em questão, que é a origem, multiplicado por t,
menos a derivada de f com relação a y no ponto 0, 0 multiplicado por s, certo? Como a derivada parcial na origem vale 0, né? Isso aí a gente já calculou na aula passada, isso vale 0. Ambas as derivadas parciais são 0, então este daqui é 0, este daqui é 0, certo? Olha, qual é o valor de f em 0, 0? Também é 0. 0 aqui, né? 0. Perfeito. Então, tudo isso daqui some, né? Tá? Então, R em TS, nesse caso, né? Vai ser igual a F em TS, né? Entende-se que isto aqui é para valores diferentes da origem, né? TS diferente da origem, é claro, né? Certo? Vamos anotar aqui. Para TS, um ponto diferente da origem. Por que um ponto diferente da origem? Porque eu vou trabalhar com um ponto que está se aproximando da origem, mas não necessariamente a origem, né? Então, F é para pontos diferentes da origem, vale isto daqui, isto, né? Em TS vai ser TS dividido por t quadrado mais s quadrado, não é isso? Tá. Ok, dividido por... desculpa, esse aqui era o denominador. Aqui no numerador é TS, perdão aí, t quadrado mais s quadrado, correto? Tá? Muito bem. Isto aqui, tá? Ok, e então devemos verificar se esse limite aqui vai para zero, né? Se esse limite vai para zero. Então vamos quocientar pela raiz quadrada de t quadrado mais s quadrado, né? Então vamos calcular o seguinte limite, né? Vamos calcular se existe, né, esse limite aqui, né? Quer dizer, vamos não calcular, vamos analisar melhor, né? Analisar a existência ou não do seguinte limite, né? Limite quando TS se aproxima de 0, 0, de que? Do resto, né, dividido pela, na norma, comprimento de TS, né? Ou seja, t quadrado, raiz quadrada de t quadrado mais s quadrado, né? Sendo que RTS já tem uma cara, né, que está escrito acima, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tá aqui, né? Tá aqui. Então, pronto. Qual vai ser a forma? Aqui vai ser TS, né? Aqui vai ser isto multiplicado por isto, né? Isto aqui você pode escrever como t quadrado mais s quadrado, tudo elevado a 1 meio. E aqui tudo isso elevado a 1, né? A mesma base, então os expoentes podem ser somados, né? Então, 1 mais 1 meio vai ser 3 meios, correto? 3 meios aqui. Tá ok? Muito bem. Então, isto aqui, vamos analisar. Quando eu estou dizendo vamos analisar, significa se este limite existe. Primeira pergunta, né? Será que esse limite existe? E se existe, será zero? Né? Porque se for zero, então a função vai ser diferenciável. Caso contrário, não. Tá, então estamos agora frente a um problema de cálculo de limite, não é isso? Tá, e bom, a gente, para ter uma ideia, né, se existe ou não, vamos nos aproximar por alguns caminhos, né, como a gente já fez anteriormente, não é isso? Então, olha, como aí está t e s simétricos, né? Aqui as variáveis são t e s, tá? T e s, certo? T e s aqui. Vamos considerar que tal a reta identidade, né? Por exemplo, né? Para ver. Acho que é o caminho mais simples, né? Vamos ver o que acontece por aí. Então, esse aqui seria a reta S igual a T. Tá? Então, para S igual a T, né? Nesse caminho aqui, vamos chamar a reta C1.
certo? Então, em C1 a gente teria o seguinte, né? Essa expressão aqui, S igual a T, então vai ficar T2, né? T2 dividido, né? T2 mais T2, duas vezes T2, né? Tudo elevado a 3 meios, né? E aqui a gente tem que calcular o limite, né? Quando T vai para zero, né? Porque eu estou me aproximando da origem. Opa, aqui a origem... tá, aí. Estou me aproximando da origem, né? Por esse caminho aqui. Então, por aqui ou por aqui, né? Isso, então, se T vai para zero, como esse para aqui é TT, qualquer ponto aqui vai ter a cara TT. Né? Então, T tem que tender para zero, né? Ok? Muito bem. E aqui que acontece isto aqui, né? Esse limite será que existe? Olha, aqui a gente pode fazer o seguinte. Essa constante aqui vai ficar 2 elevado a 3 meios, né? Tudo bem, 2 elevado a 3 meios, um número. Aqui vai ser t quadrado, né? E elevado a 3 meios, né? Isto aqui vai ser esse 2 com esse 2. Vou cancelar, né? Olha, inclusive vou trabalhar apenas para valores positivos, né? Para evitar valor absoluto, tá? Então, vou assumir que meu caminho, na verdade, não é toda essa reta, apenas esse segmento aqui, digamos, este daqui. Tá? Somente tá com t maior que zero. Beleza, com t maior que zero. Esse aí é meu caminho, tá? Certo? Pronto, aqui para trabalhar com t positivos para evitar valor absoluto. Aí eu posso cancelar t quadrado, aqui um 2, né? E fica t cubo, não é isso? T cubo, né? Quando t se aproxima do zero, né? Pela direita. Isso aqui seria t quadrado, t cubo, né? Pode ser cancelado aí um t quadrado. E então vai sobreviver um t aqui, não é isso? Vai ficar dessa forma. Ok, isso daqui, né? Vai ser mais infinito, né? Certo? Você vai dividir 1 por uma quantidade positiva que cada vez é menor, certo? Cada vez é menor. Então, isso daí vai para mais infinito. Bom, isso aí então não é o número. Então, significa que não existe, né? Então, esse limite não existe, tá? Então, não existe esse limite, né? Esse limite não existe. Suficiente analisar um caminho, né? Para já concluir que esse limite realmente não existe, tá? O limite do resto dividido pela norma, né? Raiz de t quadrado mais s quadrado, tá bom? E, portanto, a função não pode ser diferenciável em 0, 0. Era a pergunta inicial, tá lembrado isso aqui? Será que essa função é diferenciável? E por que essa pergunta faz sentido? Porque existem as derivadas parciais, não é isso? E a resposta é não. E sabe qual vai ser o problema, o inconveniente aqui? Que essa função não é contínua. Em cálculo 1, né, a gente mostra, ou pelo menos o professor comenta, que toda função diferenciável, né, um ponto tem que ser contínua nesse ponto, né? É uma condição necessária, certo? E aqui vai acontecer a mesma coisa, tá? Então, se uma função não é contínua, não pode ser diferenciável, tá? Então, vamos anotar aqui, né? Mas, mesmo assim, a gente analisou isso aqui, né? Sem conhecer o teorema. Logicamente, se você já conhece o teorema, que vou enunciar agora, poderia ser respondida essa questão de maneira rápida, né? Tá? Então, se f, né, f é com as mesmas hipóteses, né? Está aqui com as mesmas hipóteses, né? Diferenciar, quer dizer, isto aqui aberto, né? Aberto aqui. Se f é diferenciável,
diferenciável no ponto AB, um ponto do domínio, né? Então, automaticamente, essa função tem que ser contínua nesse ponto, tá? Então, esse teorema pode ser usado de maneira indireta, né? Para quando sua função não é contínua, então automaticamente não pode ser diferenciável, não é isso? Olha, porque se é diferenciável, então é contínua. Se deixa de ser contínua nesse ponto, a função não pode ser diferenciável, tá? Então, quando, digamos, você está analisando uma determinada função e é perguntada se essa função é diferenciável e você vê que essa função não é contínua, então a resposta é automática. A função não pode ser diferenciável, tá? Então, mais uma vez, conhecendo esse teorema, né, a gente poderia ter respondido rapidamente essa pergunta aqui, essa questão, né? F é diferenciável? Não, porque a função não é contínua. Pronto. Mas então, por que eu fiz? Porque estou fazendo um exemplo, né, ilustrando a noção de diferenciabilidade. Tá bom? Agora, se a função é contínua, ela é diferenciável? Não necessariamente. Não necessariamente, tá? Aí você tem que analisar, certo? Pode ser que seja ou não, tá? Então vamos ver outro exemplo aqui, né? De uma função. Vamos analisar, uma função de duas variáveis, vamos analisar se essa função é ou não é diferenciável, tá ok? Então, deixa eu ver aqui qual é essa cara. Acho que... Deixa eu ver. Isso aqui a gente já respondeu. Tá, x² y2, tá. Olha, é um pouquinho diferente aquela inicial. No exemplo anterior a gente colocou xy. Aqui vamos colocar quadrados, né? x² y², né? Dividido por x² mais y², ok? E, claro, isto aqui para pontos diferentes da origem, né? E quando é a origem, x, y é 0, 0, fazemos corresponder o valor 0. Bom, então a pergunta aqui é direta, né? G é diferenciável no ponto 0, 0, certo? Diferenciável 0, 0. Tá? Essa é a pergunta agora. Beleza? Ok. Então, olha, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é nos perguntar se essa função é contínua. Porque se essa função não for contínua, na origem, é claro, né? Então, deixa de ser diferenciável. Beleza? Tá, então, primeira coisa, vamos analisar a continuidade, né? Vamos analisar a continuidade dessa função g na origem, ok? Analisar a continuidade de g na origem, tá? Porque nos outros pontos, professor, nos outros pontos. Bom, primeiro, a pergunta é na origem. Mas se fosse perguntar nos outros pontos automaticamente é contínua. Por quê? Porque é um quociente de duas funções contínuas, né? Racional. É uma função racional, quociente de dois polinômios, não é isso? Tá. Então, para responder à pergunta se essa é contínua na origem, temos que calcular o limite, né? Aqui claramente você vê que o domínio dessa função g é todo R2, né? Isso é importante também dizer, né? O domínio de g é tudo R2, né? Porque na origem tem um valor 0 e fora
essa regra aqui, que é válida para qualquer ponto diferente da origem. Tá? Perfeito. E, obviamente, R2 é um conjunto aberto, né? Vamos analisar. Então, vamos analisar esse limite aqui, né? Limite quando x, y se aproxima de 0, 0 da função g em x, y, né? Para que a função seja contínua, isso aqui tem que existir e ser igual a g aplicado em 0, 0, ou seja, 0. Esse limite tem que existir em 0, 0. Tá? Muito bem. Nossa função, né? Aqui eu estou considerando pontos que se aproximam de 0, 0, mas não são iguais a 0, 0. Então, g, x, y tem que ser esta regra aqui, esta. Vamos copiar. x2, y2, tá? X quadrado mais y quadrado, ok? E aqui, o que eu posso fazer? Bem, aqui a gente, claro, pode considerar caminhos, né? Caminhos, se aproximar, né? E ir analisando os limites, certo? Dessas funções restringidas a esse caminho, tá certo? E vocês vão ver que todas vão ser, todos os limites restringidos vão ser zero, tá? Mas aqui você pode notar que esse quociente aqui, olha, se você junta y2 com x2 mais y2, isso aí vai ser uma função limitada. E essa outra função, x quadrado, obviamente se aproxima para zero. Xy vai para 0, 0, x quadrado se aproxima de 0, 0, né? Tá? Então, tem uma propriedade que a gente escreveu na aula passada, né? Que diz que se uma função, certo, é o produto de duas funções, sendo uma delas limitada e a outra converge para zero, então o produto vai para zero, tá bom? Então, essa função aqui, ó, y2, essa parte aqui, né? x2 mais y2 é um negócio limitado. Por quê? Estou trabalhando com quantidades positivas, né? E, então, bom, eu deveria, na verdade, trabalhar com valor absoluto, né? Para ser limitado, certo? Mas aqui vai ser desnecessário porque ambas são quantidades positivas, certo? Tudo bem. E então, agora sim. Isto é menor ou igual que isto aqui, né? Porque aqui você está y2 somando x2. x2 é maior ou igual a zero. Então, está adicionando, digamos. Tá? Então, este daqui, quando você quocienta, é menor ou igual a 1. Né? Porque esse numerador é menor ou igual que o denominador. O fato é que essa função que aparece aqui com vermelho, né? Certo? Ela é limitada, né? É limitada, certo? É limitada. E a outra função, aquela que sobrou, x2, né? X quadrado, né? x2, quando xy vai para zero, né? Se xy vai para 0, 0, então, em particular, x se aproxima de zero. Então, x quadrado também se aproxima de zero. Certo? Bem, então, podemos concluir, por causa daquele teorema, né? Um teorema que a gente enunciou na aula passada, uma propriedade, né? Como você quiser, o limite da função original, que seria g, vai ser igual a zero, tá? Então, essa propriedade somente funciona se uma delas é limitada e a outra vai para zero, não para outro limite. Tem que ser necessariamente para zero. Então, todo o produto vai para zero. Beleza? Então, o limite da nossa função g é zero. E zero é justamente g em 0, 0. Moral da história, nossa função é contínua na origem. G é contínua
em 0, 0, tá bom? Contínua em 0, 0, tá? Se nossa função não fosse contínua, então automaticamente a função não pode ser diferenciada. Mas nesse caso a função é contínua. Então, como a função é contínua, pode ser que a função seja diferenciável. Não sabemos, tá? Então, para responder à pergunta original, a gente tem que calcular agora as derivadas parciais. Se uma dessas derivadas parciais não existe, ou se ambas não existem, né? A função não pode ser diferenciável. Porque, olha, quando a gente definiu o que é uma função diferenciável, inicialmente assumimos a existência das derivadas parciais. Então, vamos calcular as derivadas parciais, né? Vamos calcular as derivadas parciais, né? Então, vamos calcular ambas as derivadas, né? A derivada da f com relação... f não, né? Eu estou chamando de g. Desculpa, estou chamando de g essa nova função. G, né? Na origem, certo? Queremos calcular a derivada primeira e a derivada segunda, não é isso? Parciais, né? Como essa função aqui, ela está separada, digamos, né? Para x e y vale valor zero e para pontos diferentes dessa forma, então a gente tem que usar a definição de derivada parcial para calcular, certo? Tá? Muito bem, então vamos lá. Olha, na verdade, é suficiente pela simetria, né? Calcular a derivada parcial com relação a x, porque a outra vai ser totalmente análoga, né? Por causa da forma da função, olha, ela é simétrica, se você, no sentido, se você substitui x por y, é a mesma coisa, né? Tá? Muito bem, então, suficiente calcular esse valor e a outra vai ser exatamente igual. Tá, então, isto aqui é limite quando t, né, vou usar h, tanto faz. Aqui, ok, g 0 mais h 0, porque eu estou derivando parcialmente com relação a x. E tudo isso dividido por h, né? Certo? Ok, e quanto é isto daqui? Limite quando h vai para 0. Aqui vai ser g em h0, não é isso? Porque g em 0, 0 vale 0. Vale 0, né? G em 0, 0, a função em 0, 0 vale 0, tá bom? E quanto vai ser g em h0? Se você substituir aqui, ou seja, quando y é 0 e x igual a h, vai dar 0 também, né? Vai dar 0, não é isso? Tá? Tudo isso aqui dividido por h, né? Não esqueça. Então, o que eu estava dizendo é que se você calcula, né? H vai para 0, mas não é 0. Tá, então estamos na parte superior, né? O nosso x é h, nosso y é 0. Aqui vai ser h quadrado mais 0 quadrado, né? Esse g é de h0. Isso aí vale 0, né? Esse daqui, h por 0 é 0. Esse denominador não é 0, porque h é diferente de 0. Então, tudo isso aqui é 0. 0 dividido por h, novamente 0, tá? 0. Beleza? Então, realmente, a derivada parcial com relação a x na origem existe e vale 0, tá? Analogamente, eu já disse, né, que a derivada com relação a y tem que ser, na origem, tem que ter o mesmo valor, né? Analogamente, você pode, se tem dúvidas, fazer as contas, né? E verificar que realmente isto aqui é 0, tá? Bom, então as derivadas parciais existem, ambas são iguais a 0, mas ainda não podemos garantir que nossa função é diferenciável, né? Temos que calcular aquele limite do resto dividido pela norma, né?
Então vamos formar aquela função agora, lembra? Aquele R em TS, né? Aquela. Como era? É igual a F no ponto em questão, 0 mais T, aqui é 0 mais S, né? Aqui é menos F em 0, 0, menos a derivada. Perdão, eu estou usando F, G, desculpem, G, né? G. É costume de sempre F, né? Mas estamos chamando G. Derivada parcial da G com relação a x 0, 0 multiplicado por t menos derivada G com relação a y 0, 0 S. Ok? Bem, então R em TS vai ser igual ao quê? Bom, isto aqui vai dar G em TS. Olha, G em 0, 0, esse daqui vale 0, não é isso? Acabamos de calcular, isto aqui é 0, então tudo isto é 0, tudo isto é 0. Olha, vai dar este valor aqui, G em TS, certo? E como a gente vai trabalhar para TS diferente de 0, 0, é claro, né? Porque vamos calcular o limite quando t se aproxima de 0, 0. Né? Então, para ts diferente de 0, g em ts vai ser igual a... Acima está a regra. A g. Como é? Primeira coordenada ao quadrado vezes a segunda ao quadrado, dividido pela soma dos quadrados das coordenadas. Então, no nosso caso, vai ser igual a t quadrado, s quadrado, dividido por t quadrado mais s quadrado, ok? Bem, e agora vamos calcular o seguinte limite. Esse limite agora, ts, se aproxima de 0, 0. Isto aqui, ó, t quadrado, s quadrado, de g, né? Vou anotar aqui, tá? Vou anotar. Inclusive vou dizer... vamos calcular, ou vamos analisar, né? Vamos analisar a existência ou não do seguinte limite. Limite de G em TS, né? Em geral, aqui, para você não esquecer, é isto aqui. RTS dividido pela raiz quadrada de t quadrado mais s quadrado, não é isso? Ou seja, temos que analisar isto aqui. Quem é R em TS? Isto aqui. T quadrado, S quadrado, né? Dividido por isto aqui. Tá, raiz de T quadrado. Eu vou deixar assim, porque eu não vou escrever como no caso anterior, como era t quadrado mais s quadrado, tudo elevado a 3 meios, né? Certo? Não, eu não vou escrever assim e já vou informar por quê. Olha, vou pensar aqui no seguinte. Será que é possível, né, para calcular esse limite, expressar isto como produto de uma função que vai para 0 vezes uma função limitada? Né? Será possível. E então aqui você está vendo que isto aqui já é limitado, né? Isto aqui é limitado. Beleza, mas isto aqui, eu tenho que deixar um t sozinho, que vai para 0, obviamente, e a outra parte aqui será limitada, certo? Será limitada. Bem, eu vou escrever isto aqui da seguinte forma, vou escrever aqui. Olha, isto aqui vai ser limite ts 0, 0, tá?
E aqui vou deixar meu t, e aqui outro t, que eu vou brincar com isto aqui. Será que isto daqui é limitado? Isto aqui é limitado? Isto aqui já é limitado, né? S quadrado, t quadrado mais S2, isso aí é limitado. Então, esse daqui, beleza. Isso é limitado, né? Como é limitado, né? Então, é como se isso aqui não existisse. E isto aqui é limitado? Vai ser também. Então, vou me preocupar de tudo isto daqui. Tá? Olha, é o seguinte, vamos aqui realmente justificar por que isso é limitado. Então, t dividido aqui tem que ser em valor absoluto, né? T2 mais S2 vezes S2, T2 mais S2. Não é isso? Então, isto em valor absoluto vai ser, vou brincar aqui, valor absoluto de t, aqui a raiz de T2 mais S2 vezes, isto aqui já é positivo. Então esse negócio aqui é menor ou igual a 1. Ah, beleza, isto aqui é menor ou igual a 1, tranquilo. E esse outro também, sabe por quê? Porque valor absoluto de t é a mesma coisa que t quadrado. Quer dizer, raiz de t quadrado, né? Certo? Valor absoluto de t é raiz quadrada de t quadrado, não é? Sim. Então, você inclusive pode escrever assim, como aqui tem raiz, no denominador tem raiz, você pode unificar e escrever assim, T2 mais S2. E aí você observa que esse negócio que está dentro da raiz é menor ou igual a 1. Né? Isso é menor ou igual a 1. Então a raiz vai ser menor ou igual a 1. Então tudo isto é menor ou igual a 1. Por que eu já não considerei isso? Porque isso já é menor ou igual a 1. Então tudo isso é menor ou igual a 1. Né? Já que isto é menor ou igual a 1. O fato é que toda essa função aqui, que eu separei com vermelho, né? Ela é limitada. Essa é limitada. E esta função aqui, ela vai para zero, né? Essa é limitada. E aquela outra função, essa outra função, né? Essa outra, né? Aquela sozinha, obviamente, vai para zero. Tá? Então, pelo teorema, por teorema ou pela propriedade, né? Certo? Qual é essa propriedade? Mais uma vez, se você tem uma função que é produto de duas, uma delas limitada e a outra converge para zero, então a função original converge para zero. Tá? Então, limite da função original, que não é outra coisa que o resto dividido pela raiz de t quadrado mais s quadrado é zero. Então esse limite é zero. E se esse limite é zero, concluímos pela definição que a função é diferenciável. Então, resposta à nossa pergunta inicial, a função é diferenciável na origem, tá bom? Então, portanto, G é diferenciável em 0, 0, tá bom? Muito bem. Alguma pergunta, pessoal? Eli, prenda a luz. Alguém tem alguma dúvida? Professor, Pode falar. professor, Fala, Paulo. você disse naquele outro exemplo que você fez antes que com esse teorema não Uhum. precisava fazer esses limites? É,
com esse teorema sobre a continuidade, né? Porque ele está dizendo, se uma função é diferenciável, automaticamente ela vai ser contínua. Tá certo? Isso também vale a inversa? Se for contínua, ela é diferenciável? Não, não. Não necessariamente. Existem funções que são contínuas, tá? Mas que não necessariamente são diferenciáveis, tá? Por exemplo, Acho que já vi um exemplo disso. você, por exemplo, aqui, ó, olha, aqui, coloque xy quadrado aqui, simplesmente, xy quadrado, entendeu? Aí você vai verificar, né, como tarefa, né? Coloque aqui um 2, certo? Aqui um 2. Melhor vou escrever, tá bom? Vou escrever aqui. Tá? Uma tarefa, né? Tá? A recíproca não vale. É a mesma coisa que no cálculo 1, né? Por exemplo, o exemplo clássico em cálculo 1 é o valor absoluto, né? Em cálculo 1, né? Tá lembrado em cálculo 1? Vamos colocar aqui uma observação, né? Quando você estuda cálculo 1, né? Você tem a função valor absoluto, né? Estão familiarizados com o gráfico, né? Então são a união dessas duas retas, né? A reta y igual a x e a reta y igual a menos x, quer dizer, né? Esse é o valor absoluto, né? Então, essa função aí, ela é contínua claramente na origem, não é isso? Então, esse aqui é f de x igual ao valor absoluto de x, né? Esse daqui é contínua em zero, mas não existe a derivada na origem, tá? E uma forma de ver isso daqui é geometricamente. Você não consegue uma reta tangente. Na verdade, aqui, qual seria a reta tangente? Pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa. Então, existiriam muitas aproximações para ser a reta tangente, né? Certo? Mas isso daí é porque, olha, se você tenta calcular o limite, né? Limite, quer dizer, essa derivada usando limite, né? Isto aqui é quando h vai para zero, né? F é 0 mais h. Eu estou falando ainda de cálculo 1, né? Mas é importante relacionar essas ideias, tá? Para responder a pergunta do Paulo, né? Então, olha, aqui nos casos vai ser valor absoluto de h dividido por h, não é isso? Bom, como você se encontra com o valor absoluto aqui, tem que analisar pela direita e pela esquerda, né? Então, se você analisa limite lateral à direita, o valor absoluto vai ser o próprio h. Então, esse limite vai ser igual a 1. E quando você se encontra analisando isso aqui pela esquerda, o valor absoluto de um negócio negativo é menos h. Então, esse aqui vai ser menos 1, tá? Então não existe isto aqui, tá bom? Não existe. Isso aqui é cálculo 1, é claro, cálculo 1. E nos casos, né? Existem funções que mesmo sendo diferenciáveis, contínuas, não são diferenciáveis, tá? Então eu vou querer que você analise a seguinte função, né? hxy. Vamos variar um pouquinho daquelas outras, né? Olha, a primeira era desse tipo. Isso aqui a gente viu que não era contínua. Então ela não pode ser diferenciável. Mas se a gente colocava 2 aqui, né? Aquele segundo exemplo, então ela vai ser
Diferenciável, sim. Em particular, vai ser contínua, né? Certo? Mas então a gente vai fazer o quê? Desejamos uma função que seja contínua, mas que não seja diferenciável. Tente com essa. Tente com essa. Tá? Tente com essa aí. Se x, y é igual a 0, 0. Essa função vai ser contínua. Veja bem, porque aqui você pode, né, essa parte aqui, isolar y2 dividir por x2 mais y2 é menor ou igual a 1. Isso é limitada e aquela outra x vai para 0. Então é contínua. Calcule as derivadas parciais. Acredito que ambas vão ser iguais a 0. O problema vai estar onde? Quando você tenta calcular aquele limite do resto dividido pela norma. Tá? Então, tarefa, pergunta aqui, H é diferenciável, certo? Tarefa A. Isso aqui é contínua, né? Mas mostrar, né? Você tem que verificar os detalhes, que H é contínua na origem, é contínua, 0, 0, mas, porém, né, não é diferenciável, não é diferenciável na origem, tá bom? Na origem. Tá bom? Tente fazer, tá certo? Em todo caso, a gente pode comentar novamente na próxima reunião esse exemplo aqui, beleza? Ok. Bem, alguma outra pergunta? Deixa eu ver aqui. Professor, Sim. essa função que o senhor deu agora, que não é diferenciável, né? Eu vi ela no gráfico, né, 3D, e no ponto 00 ela meio que, como posso explicar, ela é como se fosse, tivesse uma curvatura negativa, né, alguma coisa do tipo. Tipo um cone, uma coisa assim, né? É tipo... Um pico. É como se fosse um bico. Feito dos hipérboles, alguma coisa do tipo, né? Sendo que dos hipérboles uma indo para um sentido e outra indo para outro, assim, não sei explicar direito. Essa questão da curvatura, ela influencia na com certeza. Sim. Olha, as funções diferenciáveis, elas são chamadas de funções suaves. E a interpretação geométrica é porque existem aí, como vamos ver, os chamados planos tangentes. Assim como em cálculo 1, né, por isso, as funções diferenciáveis são funções desse tipo, assim, não bonitinhas, entendeu? Certo? Mas quando aparecem esse tipo de negócio aqui, esses bicos, né, essas pontas, entendeu? Aqui não tem mais regularidade, perde-se a suavidade, entendeu? Então esse negócio aqui, né, quando você vê geometricamente um comportamento desse tipo, certo? Então, intuitivamente, você já diz, a função deixa de ser diferenciável. Logicamente, você tem que verificar esse fato, né? Então, no caso de funções de duas variáveis, né, quando você tem um gráfico, você vai poder associar, como veremos a continuação, plano tangente, entendeu? Plano tangente, vai estar bem definido aí, tá? Então vai existir uma espécie de suavidade, que se diz, funções smooth, né? Suaves, entendeu? Então quando aparecem esse tipo assim, tipo um cone, uma coisa assim, tá tudo legal, mas aqui tem um problema, né? Então nesse ponto aqui na origem, né, seria, digamos, deixaria a função de ser diferenciável. Tá certo? Então, esse comportamento geométrico, quer dizer, essa ideia geométrica, a intuição geométrica ajuda sim para ter uma ideia de que pode se tratar de funções
não diferenciar. Eu digo podem porque a gente sempre tem que verificar. Muitas vezes nossa intuição falha, tá certo? Ok, isso aqui a gente já viu, já vimos, blá blá blá. Certo. Ah, sim. Olha, porque a pergunta agora é a seguinte: professor, e toda a vida a gente tem que verificar assim esse limite, né, do resto dividido pela norma do vetor e tal. Olha, isso aí, como tudo que a gente está apresentando, né, é a definição, né? Depois disso a gente consegue ferramentas que nos ajudam a simplificar nos problemas. E uma dessas ferramentas que nos vai permitir reconhecer funções diferenciáveis é a seguinte, tá? Então, consideremos mais uma vez uma função, né, de duas variáveis, tá? Uma função aqui de duas variáveis, uma função real, é claro, com domínio aberto, tá? Aberto, tá? Olha, e vamos assumir, aliás, seja isto daqui, e vamos assumir que AB é um ponto, né? É um ponto do domínio. Então, vamos assumir que essas derivadas existem. Suponhamos que existem as funções derivadas parciais, tá? Existem as derivadas como funções, entendeu? Ou seja, para qualquer ponto desse domínio, né, você pode derivar parcialmente. Então, existem estas funções, ó, que vão de D para R. Né? Existem estas funções, ambas as derivadas parciais, né? Existem. E não somente isso, que elas são contínuas em nosso ponto em questão. Existem e são contínuas em AB, tá? Então, nessa situação, nessas condições, nossa função f vai ser diferenciável também, tá? Diferenciável nesse ponto, né? Diferenciável na B, certo? Ok? Então, seguinte, né? Vamos recapitular. Temos uma função de duas variáveis, né? Certo? E AB é um ponto de D, onde D é o domínio, é um conjunto aberto, né? A gente vai trabalhar, como já disse, né, sempre com conjuntos abertos aqui, né? Isso para que podamos falar justamente de derivadas parciais. Já explicamos isso aqui. Então, digamos que para qualquer ponto aqui você consegue derivar parcialmente, né? Existem as derivadas com relação a x e as derivadas com relação a y, né? Isso, então, isso aí determinam funções do mesmo domínio. E depois de você ver essas funções, são tipo funções polinomiais, uma composição de funções contínuas, pode ser produtos, somas, certo? Então, digamos que essas funções derivadas parciais são contínuas em AB. Tá? Então, automaticamente a função original vai ser diferenciável em AB. Certo? Então, para esse tipo de funções, você não precisa se preocupar mais. Elas automaticamente vão ser diferenciáveis. Em particular, se elas satisfazem a continuidade em qualquer ponto de AB, né? Então vai ser diferenciável em qualquer ponto. Em qualquer ponto AB do domínio, certo? Simplesmente você vai falar de diferenciável, né? Tecnicamente a gente chama esse tipo de funções de classe C1, tá? Pessoal que vai estudar análise, né? Análise em RN, né? Principalmente pessoal que faz matemática, o pessoal da física também leva um curso de cálculo avançado, né? Então, esse tipo de funções são chamadas de funções de classe C1.
Funções de classe 1 são diferenciáveis, né? A prova é técnica, que a gente não vai fazer isso aqui, né? Então vamos dar exemplos, né? O que importa para nós é ilustrar isso aí com exemplos, né? Com exemplos, tá? Muito bem. Então, deixa eu ver aqui. Então, um polinômio, digamos, né? X cubo, tá? Qualquer polinômio, né? Olha, esse daqui, né? Por exemplo, né? F em x, y, tá? Aqui um polinômio. X cubo, y2, mais 3, x, y quinta, suponhamos, né? Ok, então o domínio dessa função aí, né? Obviamente vai ser todo plano, é R2, correto? Todo é R2, né? Não há nenhum problema, nenhuma restrição sobre x ou sobre y, correto? E já vimos também que esse tipo de funções aceitam derivadas parciais sempre. São funções polinomiais, né? Então, existem as derivadas parciais. Já vimos, inclusive, como calcular elas de maneira prática, né? Por exemplo, a derivada de f com relação a x vai ser quanto? 3x quadrado, né? Y quadrado, porque quando você deriva com relação a x, está pensando x como a variável, y como sendo a constante, não é isso? E aqui vai ser 3y quinta, correto? Um polinômio é contínuo? Claro, são polinômios, né? Com relação a y também vai ser um polinômio, né? Aqui a derivada vai ser 2x cubo y, 2x cubo y. Estou derivando com relação a y, por favor. Aqui, ó, 5 desse, 15 vezes x, y quarta. 15 vezes x, y quarta, né? X é constante, tá? Não participa. Somente você deriva com relação a y. 5 desse, multiplicar 3, 15. Y quarta, né? Você tem que diminuir 1 aqui. E aqui eu fiz o quê? 2 desse, 2x cubo. E aqui vai ficar y, não é isso? Tá bom? Então, essas funções são contínuas, porque são polinômios, certo? A gente já viu, né? Polinômios, né? São contínuas em R2. Então, essa função aí satisfaz as condições do teorema. Então, f vai ser diferenciável em qualquer ponto de R2. Quando a gente escreve assim, está indicando que qualquer que seja o ponto de R2, automaticamente essa função vai ser diferenciável nesse ponto. Moral da história. Aqui eu considero esse exemplo, né, um caso particular, um polinômio. Mas qualquer polinômio que você se imagine, qualquer polinômio, isso aí automaticamente vai ser diferenciável, tá? E se aparecem combinações onde aparece a exponencial, o logaritmo, né? As funções trigonométricas, né? Como se misturam via composições, certo? Tudo isso aí vai continuar sendo diferenciável, tá? Vamos ver um exemplo aqui, né? Eu quero ver exemplos, tá? Exemplo 2, né? Exemplo 2. Vamos considerar, por exemplo, a função g em x, y. Deixa eu ver aqui, eu tenho um exemplo. Tá, aqui uma mistura, né? E elevado a seno de x mais y menos logaritmo. Tá, olha aqui. E elevado a seno de x mais y. E aqui menos o logaritmo natural de x menos y, tá? Ok. Bem, primeira coisa que você tem que ter em claro é qual é o domínio de definição dessa função, né? Exponencial, não tem problema. Seno existe, de qualquer número real existe, então aqui x e y podem ser qualquer. Porém, aqui no logaritmo, lembre-se que no contexto dos números reais só está permitido
logaritmo de números positivos, né? Então, esse x menos y tem que ser uma quantidade positiva, né? Isso, então, o domínio dessa função g, né, vai ser o conjunto dos pares ordenados de tal forma, né, pares ordenados x, y, de tal forma que x seja maior que y, né? Para que x menos y seja maior que zero, não é isso? Porque x menos y tem que ser maior que zero. Esse conjunto aqui, né, geometricamente, né, você pode representar ele. Olha, aqui aparece, se você iguala x igual a y, deveria ser essa reta diagonal, né? A reta diagonal. Mas como aí está uma desigualdade estrita, essa reta não pode ser tomada em conta, tá bom? Então, quando você grafica o domínio, né, tem que ser ou toda essa parte aqui, ou toda essa parte aqui, a direita ou a esquerda dessa reta, né? Esta aqui é a reta y igual a x. Mas qual dessas regiões a gente tem que tomar, né? Só para ter uma ideia. Bom, aquela forma prática, né? Pega um ponto, né? Por exemplo, esse ponto aqui, 1, 0. 1, 0, não é isso? Pergunto, 1 é maior que 0? Sim. Então, ele está na região. Ah, tá certo. Então, a nossa região tem que ser tudo isso aqui. Tá bom? Todo isso aqui é nossa região. Mas, essa reta aqui tem que aparecer pontilhada, tá? Ela não é considerada como parte do domínio, beleza? Aí você pode ver que esse conjunto realmente é um conjunto aberto, né? É um conjunto aberto, né? Qualquer ponto que você considerar, sempre existe uma bolinha centrada nesse ponto, totalmente contida, né? Sabe por quê? Como já falamos, né? O bordo, a fronteira, não faz parte do domínio. Se a fronteira fosse parte, aqui seria maior ou igual, então esses pontos que estão no bordo teriam problemas, porque aí você não conseguiria nenhuma bola, né, centrada nesses pontos, contida totalmente, né? Sempre vai existir pontos que fogem, né? Que fogem, tá? Certo? Então aí você não poderia falar de derivadas parciais nesses pontos, né? Por isso que a gente está evitando isso daí, tá? Então, beleza. Então, esse conjunto aqui é um conjunto aberto, né? Beleza? Muito bem. Agora, as derivadas parciais existem? Sim, né? Sim, tranquilamente, porque esse daqui são misturas, né, via composições de funções que a gente trabalha usualmente, né? Aqui aparece um polinômio, outro polinômio, as outras trigonométrica, logaritmo, exponencial, então você pode derivar tranquilamente, né? Então vamos aqui. Para x, y, um ponto que está no domínio da função g, quem seria a derivada de g com relação, eu estou chamando g, com relação a x, por exemplo, né? Tá, isto aqui, aqui está uma exponencial. Derivada exponencial é a própria exponencial, só que temos que multiplicar pela derivada desse negócio, porque é regra da cadeia, tá? Então vai ser primeiro e elevado a seno de x mais y, multiplicado pela derivada do seno, que é o cosseno, né, de x mais y, e aqui a gente teria que multiplicar pela derivada de x, que vale 1, mas a gente já não coloca 1, não é isso? Mas, né, agora vamos derivar o logaritmo, desculpa, menos. Vamos derivar o logaritmo. Derivada do logaritmo é 1, aqui menos, né? 1 dividido por x menos y, né? Multiplicado pela derivada de x, que vale 1. Pronto. Então, a derivada de g com relação
ao x. É isso aí, né? Cosseno de x mais y é elevado a seno de x mais y menos 1 dividido por x menos y. Então, veja bem. Aqui temos cosseno composto com x mais y. X mais y é um polinômio. Cosseno é contínuo, né? Desde o cálculo 1 a gente sabe. Então, este aqui é uma composição de cosseno, que é contínuo, com polinômio, né? Função de duas variáveis que é contínuo. Tudo isto é contínuo. Da mesma forma, esse seno, e outra vez uma exponencial elevada a seno, mais uma composição. E aqui um produto. E já vimos, produto de funções contínua, contínua. Então, tudo isso é contínuo. Este aqui é uma função racional. Não há problemas no denominador, porque justamente a gente está trabalhando dentro do domínio, né? Domínio de G, x maior que y. Então, esse negócio aqui não se anula. Tá? Então, esse é contínuo. Esse daqui é contínuo no seu domínio, né? Contínuo. Tá? Não há problema, certo? E da mesma forma, a outra derivada parcial também vai ser contínua, né? Também vai ser contínua. Vamos mostrar a cara dela, né? Olha, de novo, agora, só que dessa vez eu vou derivar com relação a y, né? Então, bom, seria... Cadê a função? Este aqui. Exponencial, mesma coisa, né? Vai ser igual a este aqui, porque vai ser exponencial a seno multiplicado pelo cosseno, derivada de y, que é 1. Então, tranquilo. Aqui, menos derivada de logaritmo, 1 dividido por x menos y, multiplicado pela derivada com relação a y de x menos y. Derivada de x é 0, derivada de y é menos 1. De menos y é menos 1. Com esse menos vai ser mais. Então, né? Então, a única diferença com essa daqui vai ser com relação a esse sinal aqui, que vai ser mais. A única diferença, tá? Então, vai aparecer assim, ó. Seno x mais y mais 1 dividido por x menos y. Tá? E essa daqui também é contínua, 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 certo? Onde? Em D, que é o domínio, vou chamar de, o domínio vou chamar de, tá? Contínua. Então, pelo teorema, nossa função é diferenciável. G é diferenciável em qualquer ponto desse conjunto aberto. Diferenciável. Eita. Tá? Diferenciável em qualquer ponto desse conjunto aberto. Tá bom? Tá, beleza? Então, quais vão ser as funções que a gente tem que ter cuidado? Aquelas funções que estão separadas, né? Certo? Aquelas outras, né, que misturam, né, exponenciais, as funções trigonométricas, hiperbólicas, né, polinômios, certo? Esses automaticamente vão ser diferenciáveis, beleza? Pronto, e agora vamos dar uma ideia, né, de que é o plano tangente, e a gente desenvolve isto aqui com mais detalhes na próxima reunião, né? Também vamos falar, né, para o último tópico antes da prova, do gradiente e as derivadas direcionais, certo? Mas agora vamos dar uma ideia do plano tangente, né? Então, como sempre, a gente lembra no cálculo 1, né? Cálculo 1, né? Famoso cálculo 1. Tá, então no cálculo 1 a gente se encontra com esse tipo de funções aqui, né? Funções suaves, certo? Funções suaves, né? Aqui. Funções diferenciáveis, suaves. Então aqui temos um ponto, tá? Bem, então, nesse ponto aí, você pode associar uma reta, né? Que é a chamada reta tangente, correto? Reta tangente, né? Uma reta tangente, beleza?
Pergunta: qual é a equação dessa reta tangente? Tá? Vamos lembrar aqui, ó. Digamos que este daqui o x, este aqui y, né? Aqui temos nossa função, vamos anotar o que está acontecendo, e é um subconjunto de R, f é uma função definida nesse intervalo com valores na reta. Este aqui é intervalo aberto, né? Intervalo aberto, né? Certo? Ok. E digamos que dentro desse intervalo aberto, geometricamente, esse daqui seria nosso intervalo, né? Onde está definida a função, tá? E, bom, vamos a considerar um ponto aqui, né? Um ponto A, não é isso? Vamos assumir que essa função aqui é diferenciável, né? Diferenciável, no sentido do cálculo, ou seja, derivável, certo? Diferenciável, certo? Uma função diferenciável, né? Então aqui está nosso ponto A. Eu estou interessado na equação da reta tangente, né? Então aqui vai ser a imagem, certo? F em A. Pois bem, essa reta tangente, vamos chamar assim de tal, né? Passa por esse ponto, né? E tem coeficiente angular justamente igual à derivada da função nesse ponto, não é isso? Ou seja, isso significa que se você traça, digamos, aqui uma reta, vamos colocar aqui com essa cor, uma reta horizontal, né? Uma reta horizontal aqui, uma reta paralela ao eixo X, né? Então, a tangente desse ângulo, né? Desse ângulo aqui, tem que ser justamente a derivada nesse ponto em questão, não é isso? Tá? A tangente de θ é igual à derivada nesse ponto, correto? Bem, qual é a equação da reta tangente? Equação cartesiana reta tangente. Como ela passa pelo ponto A, FA, a equação pode ser escrita da seguinte forma: y menos FA, não é isso? Igual ao coeficiente angular, aquele M, né? Aquele M da geometria analítica, né? Ou seja, tangente do ângulo de inclinação, né? Certo? Então vai ser a derivada, né? Nesse ponto, multiplicado por x menos a, correto? Essa é a equação da reta tangente. Ou se você quiser, pode escrever y da seguinte forma, né? Y menos f em A, né? Igual a f' em A, x menos f' em A multiplicado por A, né? Certo? E se você quiser, isto aqui você pode escrever y, né? Menos f' em A, x igual a f em A, certo? Menos f' em A. Tá? Qualquer dessas formas, né? Mas você já sabe que isto aqui já define a reta tangente, né? Depois é somente simplificar e escrever, por exemplo, dessa forma, né? Certo? Ok, bem, aqui eu posso escrever dessa forma ou com coeficientes positivos para escrever na forma cartesiana de uma reta, né? Isso, ou seja, estou pensando em este aqui. Vou multiplicar por menos, né? Coeficiente que acompanha x, coeficiente que acompanha y seria menos 1, né? Isto aqui eu posso passar do lado direito, se quiser, ou deixar dessa forma, né? Estou multiplicando por menos 1, né? Tá? Então vai ser assim, menos f em A, não é isso?
que a equação de uma reta não é da forma geral assim, equação cartesiana, ax mais by igual a c. Alguns autores colocam mais c igual a zero, tá? Tudo bem, não tem problema isso aqui, né? Então, este aqui seria nosso a, né? Esse aqui seria nosso a. B seria igual a menos 1, na verdade, esse B seria menos 1 aqui, né? B seria menos 1 e este rapaz aqui seria o C. Tudo bem? Tá. Ok. O fato é que isso daqui é a equação da reta tangente, né? Todo mundo sabe, né? Y menos f de A igual ao coeficiente angular, que é a derivada vezes x menos A. Então, em nosso caso, qual vai ser a equação do plano tangente, não é isso? No plano tangente. Então, agora a gente vai trabalhar com funções de duas variáveis, né? Então, o gráfico tem que ser tridimensional, né? Uma superfície que está em R3, né? Aqui vai estar o X, Y, Z, digamos, né? E aqui está a nossa superfície, né? O gráfico, né? Isso, uma superfície bonitinha, tá? Tá ok? Tá. E quando você projeta essa superfície, né, sobre o plano, né, XY, você tem o domínio, né? O domínio, então, vai ser um negócio aqui. Estou desenhando dessa forma porque ele vai ser um conjunto aberto, não é isso? A projeção, tá? Tudo bem. Bem, então, digamos que aqui você tem seu ponto, né? Seu ponto AB. Tá? AB. Muito bem. Aqui vai estar a imagem, né? Quer dizer, a essa altura. F em AB, tá? Então, esse ponto aqui vai ter coordenadas AB, F em AB, né? AB, F em AB, né? Então, a gente vai associar a quer dizer, a essa superfície, vamos fazer passar um plano aqui, um plano que interseque, digamos, a essa superfície em apenas esse ponto aí, tá certo? Esse ponto, opa, tá? Aqui está meio feio isso. Tá, vamos fazer passar então um plano aqui, tá ok? Um plano, que vai ser o plano tangente. Beleza? Então, como a gente vai definir esse plano tangente aqui? Tá? Então, vamos anotar aqui. Este aqui vai ser o plano tangente, né? Tangente. Chamar esse plano tangente de π. Certo? Que passa pelo ponto de coordenadas AB, F em AB, né? Que está no gráfico. It's AB, F em AB. Tá? Muito bem. Então, quais vão ser as hipóteses aqui, né? Formalizando. A gente vai ter uma função de duas variáveis, né? Vai estar definida no domínio aberto. Este aqui vai ser um conjunto aberto, né? Aberto de R2, certo? E vamos assumir que nossa função é diferenciável, né? Suponhamos que f é diferenciável, no sentido que a gente definiu, né? Que estudamos hoje. F diferenciável. Então, em particular, essa função vai ser contínua e também vai existir as derivadas parciais, tá vendo? Vão existir as derivadas parciais, não é isso? E claro, satisfaz aquele limite, o resto e blá blá blá, essas coisas, né? Geometricamente, trata-se de uma função suave, bonitinha, de tal forma que você pode associar o plano tangente, tá? Ok, então, se nós fazemos uma analogia com isto aqui, né? Certo?
Olha, aqui no caso de uma variável, vai ter assim, ó, é y menos f de a. Então, no nosso caso, deveria ser z menos f em ab. E aqui a gente vai ter duas derivadas. No nosso caso, duas derivadas. Aqui somente uma, né? Certo? Então, fazendo a analogia, né? Fazendo uma analogia com o caso de uma variável, né? Vamos pegar um ponto do domínio, né? AB, um ponto que está no domínio, né? Esse aqui é o domínio, né? Bom, então a equação do plano tangente ao gráfico, né? Plano tangente ao gráfico de f que passa pelo ponto A, B, F de AB é dada da seguinte forma, né? Vamos anotar aqui. Pi. Fazendo a analogia, então. No caso de uma variável era y menos, aqui é z menos f no ponto, certo? E aqui, vamos anotar bonitinho. Depois será coeficiente angular, né? No nosso caso, quer dizer, um cálculo tem uma variável aqui, a gente vai ter duas. Então, derivada de f com relação a x, tá? No ponto AB, multiplicado por x menos a, mais derivada de f com relação a y no ponto AB, multiplicado por y menos b. Ok? Esse daí é fácil de lembrar, né? A equação do plano tangente. Veja bem qual é a cara desse daqui. Anotar dessa forma, tá? E claro, a gente pode escrever isto daqui, né? Podemos reinterpretar da seguinte forma, né? Isto aqui de forma cartesiana, a gente pode escrever assim, ó. Vamos juntar com x. O coeficiente que acompanha x seria a derivada f com relação a x no ponto AB, x, tá? Coeficiente que acompanha x. Coeficiente que acompanha y. Cadê? Derivada parcial de f com relação a y. AB, y, correto? Tá. Estes coeficiente que acompanha z, 1. Como eu vou passar do outro lado, menos 1, né? Menos z, tá? E então, como se eu tivesse deixado tudo do lado direito e o restante passa para o lado esquerdo, né? Então, vai ser assim, ó, derivada de f com relação a x. Isso aqui são contas somente, tá? Não se preocupe. AB multiplicar por A mais derivada de f com relação a y, AB multiplicado por B, menos f em AB, menos f AB, tá? Por que eu estou escrevendo dessa forma? Reescrevendo, quer dizer. Porque então, isto aqui, vou chamar de A, né? Teria essa forma seguinte. Vou chamar de A. Então, teria essa forma AX. Este rapaz aqui, vou chamar de B. BY. A este menos 1 que está aparecendo aqui, vou chamar de C. Certo? Mas C é menos 1, na verdade, né? E a este cara aqui, todo isto vou chamar de D. Certo? Ok, então esse aqui seria a equação cartesiana
do plano. E quando você estuda cálculo vetorial, né, quando você tem a equação cartesiana do plano, um vetor normal, né, é justamente dado por esses coeficientes. Né? O vetor normal é isto aqui, né? Certo? ABJ mais CK. Seria um vetor normal a nosso plano, né? Vetor normal a π, correto? Então, em nosso caso, o vetor normal seria... Quem é A? Quem é A mesmo? A derivada parcial com relação a x, nesse ponto. Então, a derivada parcial de f com relação a x, ponto AB, certo? Quem é B? A outra derivada, né? Derivada de f com relação a y, no ponto AB, J e C era menos 1, né? C é igual a menos 1. Esse menos 1 aqui, ó. C é igual a menos 1. Então, menos K. Veja, menos K. Tá bom? Então, se você quer lembrar, né, a equação cartesiana do plano tangente, né, basta simplesmente lembrar que esse plano tem que passar pelo ponto AB, F em AB, e além do mais vai ter como vetor normal esse vetor aqui, cujos coeficientes, aquele que é na direção I, vai ser a derivada parcial com relação a x, na direção J, né, vai ser a derivada parcial com relação a y, e menos 1, o coeficiente que acompanha K, tá bom? Tá entendendo? Muito bem. Então, olha, aqui, né? Então, esse plano aqui, a gente vai associar um vetor normal, né? Da forma como a gente fez, né? Esse vetor normal está entrando, né? Está entrando porque está entrando na direção da superfície, né? Porque o coeficiente que acompanha o K é menos 1, tá? Muito bem, eu vou explicar com maiores detalhes, né? Vamos voltar a isso aqui na próxima reunião, certo? Fazer alguns exemplos de cálculos. É bem fácil isso daqui, né? Calcular planos tangentes é apenas calcular as derivadas, olhar nos pontos e montar a equação, tá? O interessante daqui é a interpretação geométrica. Também vamos estudar o gradiente, certo? E as derivadas direcionais, né? E vamos obter, usando a desigualdade de Cauchy-Schwarz, que você estuda na álgebra linear, né? Vamos obter um resultado bacana que nos permite calcular qual é a direção de maior crescimento das derivadas direcionais, né? Vamos ver que realmente acontece isso na direção, uma direção paralela ao vetor gradiente, tá bom? Muito bem, então vamos parar por aqui.